e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olá, graça e paz, meus amigos, minhas amigas de fé, que Deus em Cristo ilumine a sua vida ricamente. Eu li Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 42. Como viviam os cristãos apostólicos? Como viviam os cristãos após a ressurreição do Senhor Jesus? Primeiramente, eles se encheram do Espírito Santo. Se encheram da presença viva de Deus dentro deles. Fortalecidos, animados, os apóstolos e quase 120 pessoas que se reuniram em um cenáculo em Jerusalém na época da festa dos Pentecostes, que era uma festa comemorada 50 dias após a primeira colheita. Então eles faziam uma celebração. E naquela festa, em Jerusalém, a capital ali, aquela cidade importante da época e também hoje, muitas pessoas de muitas nacionalidades ali estavam. E o Espírito de Deus encheu os apóstolos e o povo que com ele estava. E eles pregaram o Evangelho no idioma de cada uma daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Aquele povo que estava no cenáculo não falaram línguas estranhas. Eles falaram línguas idiomáticas. Ou seja, os judeus que estavam ali dentro, por inspiração do Espírito Santo, uns começaram a falar em grego, outros falaram em itálico, outros falaram espanhol. Enfim, uma comparação. Eles falaram os idiomas dos povos de diferentes nações que estavam ali por ocasião daquela festa. A verdade é que muitas pessoas se converteram e naquele dia foram batizadas cerca de 3.000 pessoas, porque as pessoas começaram a indagar. Eles que estão aí dentro desse local não são judeus? Por que nós estamos ouvindo eles falarem das grandezas de Deus no nosso idioma? Eles devem estar bêbados, não é possível. É quando Pedro abre a porta do cenáculo e sai e começa a pregar. E ali 3.000 pessoas se converteram através daquela pregação. Nesse texto que eu li, nos fala como era que esses convertidos viviam. E o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. Ou seja, eles perseveravam nos ensinos dos homens que andaram com Jesus. Eles perseveraram no ensino dos homens que conviveram e tiveram experiências com Jesus. Portanto, aqueles apóstolos, eles eram fontes fidedignas da mensagem. Então, o povo não se aventurava em heresias, não se aventuravam, as pessoas não se aventuravam em qualquer religiosidade, não. Eles se mantinham fiéis ao que eles ouviam através dos apóstolos, porque eles entendiam que eles eram a fonte da mensagem. Por eles terem convivido com Jesus.
Então, meus amigos e minhas amigas, por esse motivo que o Evangelho chegou até nós. Eu me pergunto se a igreja atual, se fosse dada a ela essa incumbência de deixar uma herança evangelística para as próximas gerações, que herança seria deixada? Que herança seria deixada? Não tem como mais nós deixarmos, porque nós estamos vivendo o fim. Mas se fôssemos a igreja atual, no lugar dessa igreja primitiva inicial, será que nós estaríamos aqui? E se chegasse até nós, que tipo de evangelho chegaria? Vivemos um período promíscuo da fé. Muitos falsos profetas surgiram e têm surgido, mas tem um povo que prefere o engano, prefere a mentira, prefere um evangelho barato, um evangelho humanista, um evangelho em que o homem seja o centro, o eu do homem seja o centro, e não Cristo o centro. Vivemos um tempo em que aqueles que se dizem serem de Deus não aceitam ser confrontados por Deus. Deus tem que se adaptar a ele, mas ele não quer se adaptar a Deus. Deus tem que ser o empregado, o servo. Deus não pode ser Senhor, porque o Senhor de muitos hoje em dia é o seu próprio eu. E você percebe cada vez quando o eu, esse eu centrado do homem, ele é confrontado, você percebe as reações. Uma reação cruel, uma reação carnal, uma reação monstruosa. Porque o eu está tão alimentado, está tão fortalecido, que de repente, quando ele é confrontado, o monstro aparece. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ah, como a igreja de hoje precisa voltar à Bíblia. Precisa voltar às Escrituras. Precisa entronizar o Senhor em seu devido trono. Eu quero orar. Que essa pílula te abençoe. Pai Celestial, querido e amado, lemos a Tua palavra. Que o Senhor continue ministrando na mente, no espírito desse meu ouvinte, dessa minha ouvinte. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar seus caminhos, seus passos, e que aqueles que verdadeiramente são seus ouçam a sua voz nesse dia e possam voltar à verdadeira e saudável doutrina. Em nome de Jesus, amém. Que Deus ilumine seus passos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.